A gente vai começar a falar sobre um documento. Eu vi uma diretora do Estado postando há uns meses atrás que esse documento seria um dos conteúdos que estariam caindo no processo seletivo, né? Extraoficial nada, assim, colocado oficialmente. Aí eu passei a ler esse documento, mas ele é bem pertinente, realmente, porque ele aborda de forma resumida, vamos dizer assim, quase tudo que foi cobrado no processo seletivo passado da rede estadual de ensino. O que eles são? Eles são documentos, é uma diretriz de 2025, tá, da rede estadual de ensino, deste ano, que elenca ali, né, como que deve se proceder na escola em relação a muitos aspectos da rotina ali da escola. Então, esse documento aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, esse documento aqui, ó, diretrizes pedagógicas, tá? Da Secretaria de Estado. Então, ela vai trazer as diretrizes no que tange a atuação, né, da rede estadual de ensino. Ela fala sobre a organização da rede, a matriz curricular, programas da rede, avaliações externas, demandas do cotidiano escolar e rotina escolar. Tá? Esses são os conteúdos elencados. Então, ele vai falar de calendário, pré-conselho, recuperação, recuperar para avançar, plano de trabalho anual, violência contra criança e adolescente, programa MS Alfabetiza, programa Raça e Etnias, avaliações, né, instrumento para aprimoramento da educação, preparação para as avaliações, o ensino fundamental, ensino médio, modalidade específica, ensino médio profissional, certo? Ele vai, então, é um documento que realmente pode estar sendo cobrado ali, eu acredito que vai, porque ele é como se fosse em alguns aspectos, é como se fosse o resumo ali do, do referencial curricular, certo? Então, são essas diretrizes, só um pouquinho, tem gente entrando. São essas diretrizes que a gente vai estar falando aí essa semana e semana que vem, durante a semana, sobre ela aí, ok? Vocês já tinham visto ou ouvido falar dessas diretrizes, o pessoal que atua na rede estadual de ensino? E a gente aborda ela porque a gente está vendo que a rede municipal, ela está, assim, né, trabalhando muito em conjunto com a rede estadual de ensino. Então, provavelmente alguma coisa pode estar caindo. E os assuntos são bem pertinentes, tanto que hoje a gente vai falar sobre a violência, né, na escola, a violência entre alunos, e como que as redes devem, as escolas devem trabalhar essas questões aí, que eu acho que é muito importante, porque ele vai praticamente dar uma continuidade sobre o que a gente vem falando, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Eu vou colocar agora aqui na tela, que eu preparei, né, que é o documento, que vai ter questões, tem um esquema. Então, Diretriz Pedagógica 2025 da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul. A gente vai falar sobre o item 5, tá? O capítulo 5 da diretriz, que é a violência e violação dos direitos de criança e adolescente, e problemas de convivência na escola, entre estudantes, o Sistema de Busca Ativa Escolar, o SBA e o SNOE. Então, se vão ver que o que eles abordam ali vai, né, ali acho que é o encontro, a gente fala, do que é colocado no ECA. Então, ele fala violência e violação de direitos de criança e adolescente. Então, ele vai colocar que
conforme, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele cita Brasil, 1999, que nenhuma criança, nenhum adolescente, ele deve ser objeto de qualquer forma ali, de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. E que, conforme a lei, né, as pessoas que se omitirem em relação a isso, a esses direitos fundamentais da criança, do adolescente, eles serão punidos na forma da lei, assim como diz o ECA, né, tanto que ele cita lá, né, ele fala, né, da referência do ECA aí. Então, o documento ele traz que tem muito em que ser trabalhado, muito precisa ser avançado em relação a essa questão, mas ele vai dizer aqui, né, que rotineiramente as escolas, elas vão se deparar com situações... Elas vão se deparar, né, com situações como suicídio, autolesão, o uso de álcool ou drogas, abuso e importunação sexual, além de violência doméstica e negligência e abandono. Então, ela elenca, né, algumas dessas violações de direitos fundamentais da criança e do adolescente, com qual a escola constantemente, né, o termo que ele usa no documento é rotineiramente, está ali, né, vivenciando com seus alunos. Então, ele vai falar, né, que nesse sentido aí, a Secretaria de Estado de Educação, aí por meio da Coordenadoria de Psicologia e Serviços, que é vinculado à Superintendência de Políticas Educacionais, eles vão, né, fazer esses protocolos para que as unidades escolares da rede estadual de ensino, elas consigam articular. Bem, esse documento, ele traz algo importante, que ele vai mostrar o que a gente viu lá no ECA, a importância, tá, de que essas instituições trabalhem em conjunto. Então, o documento ele traz lá que teve um acordo estabelecido de cooperação com o Ministério Público, através da Defensoria da Criança e da Juventude, e esse acordo possibilita, né, fazer com que os conselhos escolares tenham acesso a esses levantamentos que as escolas realizam. Mas, independente disso, dependendo da situação, documentos devem ser protocolados junto a esses órgãos para que as medidas possam ser trabalhadas. Então, realmente, é uma estratégia bacana e que vai ali contribuir para que todos os órgãos que atuam na proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente consigam trabalhar no sentido de prevenir essas ações ou até mesmo cuidar dessas crianças aí. Então, nós temos aí o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Esse sistema, a gente não fala sobre ele porque ele não é cobrado nos concursos públicos e nem mesmo para professor em processo seletivo, mas o documento ele traz isso. Então, o que esse sistema é? Ele é um conjunto de mecanismos, tá? Eu coloquei aqui embaixo para vocês. Ele é um conjunto de mecanismos e ações que visam assegurar a proteção integral a respeito das crianças e adolescentes, né, no Brasil, conforme estabelecido no ECA. Ele vai, então, articular com os órgãos públicos, entidades da sociedade civil, que vai garantir, né, que a criança e adolescente tenham seus direitos promovidos, defendidos de forma efetiva. Ele foi criado lá em 2006, né, pela Resolução 103 do Conselho Nacional das Crianças e do Adolescente, e ele vem, né, com o objetivo de fortalecer o que é colocado ali no ECA, fazer com que o que consta no ECA seja, de fato, implementado, certo? Então, aqui o documento da SED, ele vai citar isso aí, esse Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SGDK, né? O Estado gosta muito de siglas, SGDK, certo? E aí, que é... Né, o objetivo dele é manter essas políticas educacionais brasileiras, né? Em situação de combate a essa violência, a esse direito. Então, ele quer que seja realizada a interlocução com outras áreas da sociedade, tais como a saúde, assistência social, o judiciário e organizações da sociedade civil. Então, né, é que todas as redes que, de certa maneira, têm ali o objetivo, a gente sabe que a gente viu que não é que todos são responsáveis por manter a segurança, né, dessas crianças, desses adolescentes, protegê-los, prevenir ações. Então, esse documento, esse SGDK, ele vem aí, né, com esse objetivo aí de fazer com que todas essas redes protejam, trabalhem de forma articuladas para promover ali essa prevenção, promover
a segurança, promover a garantia de direitos dos alunos das nossas escolas aí. Então, o que é fazer primeiro? O que o documento traz que deve ser feito no primeiro momento em que se identifica que essa criança está sendo lesada nos seus direitos fundamentais? A primeira coisa que a escola tem que fazer é acolher o estudante, certo? É esse acolhimento, certo? É aquela postura de escutar e auxiliar. Após essa escuta, né, o aluno ele tem que ser informado que, devido à gravidade do que ele acabou de relatar, é necessário que a escola ela comunique os órgãos competentes para garantir, né, a proteção dos direitos aí da saúde desse estudante. Então, ele vai comunicar alguma coisa ali na escola, certo? A escola vai falar para ele que vai comunicar e comunica também à família. Quando essa violação de direitos é realizada no âmbito familiar, aí a escola, o documento traz que a escola não pode, não deve comunicar à família, mas sim os órgãos competentes, tá? Que no caso seria o Conselho Tutelar e também a autoridade policial. E isso deve ser feito de forma imediata. E aí, o documento traz uma preocupação, né, de não revitimização dessa criança e desse adolescente. O que é isso? É não fazer com que essa criança ou esse adolescente reviva constantemente essa ação. Porque a partir do momento que essa criança ou esse adolescente ele fala sobre o fato uma, duas, três, quatro vezes ou com pessoas diferentes, ele acaba vivenciando novamente essa ação. Então, eles não querem que, tipo, se ele contou e lá lembra que o ECA atrás, desde que a gente suspeite de algo, a gente já pode comunicar, né, o Conselho Tutelar, a gente pode comunicar a polícia, não precisa ter comprovação disso. Então, essa criança, esse adolescente, esse estudante que está na escola, ele, né, tem talvez um professor com que ele se identifica, alguém da gestão com que ele se identifica, ele vai relatar esse fato. A partir do momento que ele relata, vamos dizer, para um professor, o professor vai comunicar a direção, a coordenação da escola, a coordenação e a direção não pode chegar lá e pedir para o aluno contar novamente, certo? Porque ele vai estar revivenciando essa situação aí. Então, a escola vai precisar fazer uma ata com base no que foi falado, né, o professor, aluno, né, ele vai fazer essa ata, vai colocar as informações referentes ao nome do aluno e aos documentos, e vai estar encaminhando ali para os órgãos que forem realmente responsáveis por isso aí. Então, olha só, né? O documento fala aqui: reitera-se que os procedimentos administrativo-pedagógicos devem ser adotados mesmo que se trate de uma suspeita de violação de direitos, tá? Então, o ECA diz, gente, suspeitou, a gente vai lá e denuncia. Tá, depois desse acolhimento, o que deve ser feito, né? Então, aí sim vai realizar o registro pertinente na ata, tá? Para então estar comunicando ali os órgãos competentes sobre o ocorrido, ali no caso, o Conselho Tutelar do município. Então, o que tem que ter essa ata? É o nome completo do estudante, a situação relatada e as ações adotadas ou serem adotadas. A escola vai colocar ali que diante do relato, diante da suspeita, vai ser encaminhado ao Conselho Municipal, o Conselho Tutelar Municipal, né, para que as providências possam ser tomadas. Bem, aí uma preocupação que o documento traz também, né? Ele fala que toda vivência, tanto como vítima ou testemunha de violação de direitos, ela vai gerar consequências, prejuízo ou dificuldade ali no processo de aprendizagem desse aluno. Diante disso, né, é necessário fazer o quê? Realizar as adequações, adaptações pedagógicas, visando o quê?
garantir a permanência do estudante, né, no processo educativo e que essa permanência ela seja feita de forma satisfatória. Então, entende-se, né, que uma violação de direito à criança ou adolescente prejudica ali na sua aprendizagem e aí requer que a escola realize as adaptações que forem necessárias para garantir com que esse aluno permaneça, não se sinta excluído ou em defasagem, e ali ele possa estar continuando seus estudos. Bem, como que vai ser feita essa comunicação após o acolhimento e o registro de ata? Então, a coordenação pedagógica, ou a pessoa que está responsável por isso, ela deve acessar o portal, né, no sistema da sede, que é o Sistema de Notificação de Ocorrência Escolar, esse SNOE aí, e proceder esse registro nesse sistema aí, né? Ele vai estar notificando. Após esse registro, o sistema ele vai gerar uma ficha de notificação. Essa ficha ela precisa ser impressa e assim encaminhada aos órgãos competentes. Junto tem que estar anexado a ata e os documentos pessoais do estudante e também dos responsáveis. Bem, o que ele fala também aqui? Ele fala que a forma de encaminhar esse documento, né, salvo algumas situações, deve ser feito de forma presencial. O protocolo tem que ser feito de forma presencial. Então, a escola tem que pegar, ir até o Conselho Municipal, ir até o Conselho Tutelar, e ali fazer o protocolo, entregar aquela ficha lá para que seja o protocolo. Pode ser encaminhado via e-mail institucional? Pode, mas para isso, né, necessita ser previamente definido com a instituição que vai corresponder. Então, tipo, as escolas fazem um acordo ali, com o Conselho Tutelar faz um acordo com as escolas, e essas escolas, né, decidem que vai mandar por e-mail aí. E aí ele vai falar também, né, que tem que ser, a escola precisa estar acompanhando essa situação. Então, a gente chega no outro tópico, que é o documento que ele fala de problemas de convivência na escola e violência entre esses estudantes, certo? Então, ele vai falar que no espaço escolar, atos de violência em disciplinas, problemas comportamentais de convivência são muitas das vezes resultados ou reflexos de diversos aspectos que permeiam a instituição e as relações que existem dentro dela, impactando o clima escolar. Bem, ele vai colocar que a indisciplina, a transgressão e a incivilidade, elas vão coexistir, tá, no decurso das aulas aí, nos momentos coletivos em que os alunos vão estar interagindo. E ele exige que a equipe escolar, né, realize um manejo, uma gestão desses espaços para que, né, para poder tentar coibir essa situação. E aí o documento traz que essas incidências, né, porque ocorre 1 a 2 vezes na escola, ela vai causar um impacto significativo ali no processo de ensino e de aprendizagem. Ele vai gerar pequenos conflitos interpessoais e a frequência e a intensidade com que isso ocorre, ela pode progredir ali para situações mais violentas entre esses estudantes. Bem, ele entra aqui de uma forma bem resumida na questão de que essa violência na escola, ela vai muito além, né, de uma questão indisciplinária que vai ali ser ocasionada em virtude ali de processos históricos e sociais ali, né, principalmente de exclusão, discriminação ou mesmo diferença ali das relações sociais que existem na nossa sociedade. E quais são as violências que o documento destaca? É a questão do bullying e as discriminações por raça, cor, gênero, orientação sexual, religião e aí entre outras. E o documento vai trazer que o bullying ele é práticas violentas sistematizadas, né, ou sistêmicas e intencionais que vai ocorrer entre crianças e adolescentes, ou seja, entre os pares, e vai direcionar né, ela é direcionada àqueles que são considerados indefesos. Né? O documento traz que o bullying é isso aí. Então, esse enfrentamento da violência entre esses estudantes, elas vão, né, ocorrer ali em 3 instâncias que vão estar interrelacionadas, que vai ser nas relações interpessoais, no currículo e no âmbito institucional.
E para isso, né, a formação de professor e a corresponsabilização de pais responsáveis e a garantia de discussões sobre espaços democráticos são fundamentais. Bem, então ele coloca aqui 3 instâncias que vão ter uma inter-relação. Ele fala nas relações interpessoais, né? Como que esse aluno se relaciona com o professor, como que esse aluno se relaciona ali com a escola. Ele fala mais para frente no documento aí que a indisciplina, né, que a transgressões ou a incivilidade, ela ocorre porque muitas das vezes o currículo ele não é adequado. E essa defasagem, esse mau planejamento das aulas, eles podem estar ocasionando essas, né, essas situações aí de indisciplina, transgressões ou incivilidade aí. Bem, então ele vai falar que o currículo ele precisa ser um currículo que seja, que vá trabalhar ali aspectos contemporâneos, transversais, que vão ajudar no entendimento desse aluno. O professor precisa manter uma relação, né, com esse aluno de forma harmoniosa e procurar fazer com que esses alunos também tenham essa relação harmoniosa, e a escola, né, que é um âmbito institucional ali, ela precisa estar garantindo tudo isso, ela precisa estar acompanhando o professor, o seu planejamento, ela precisa trabalhar essas situações dentro do âmbito escolar, com os seus professores. Então, ele coloca que no âmbito escolar, nesse enfrentamento das situações de violência, e a promoção de cultura de paz está previsto lá na LDB e também, né, no organizador curricular da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Ele está lá como um tema contemporâneo e é um tema relevante que deve ser desenvolvido de forma transversal e transdisciplinar. Então, a gente não pode esquecer que quando ele fala do trabalho de violência, trabalhar a violência nas escolas e até mesmo a promoção de cultura de paz, documentos como a LDB e o organizador curricular da Rede Estadual de Ensino, eles são documentos que garantem com que isso deve ser trabalhado dentro dessas escolas. Eu estou falando muito rápido, pessoal, tá bom? Qualquer coisa vocês perguntam, ou perguntem aí, tá bom? Vamos lá. Nesse sentido, então, para amenizar as indisciplinas, né, pode ser essencial que a equipe pedagógica reavalie práticas pedagógicas e estratégias de aprendizagem, e também de gestão de sala de aulas adotadas. A intencionalidade e o significado do planejamento educativo e a utilização ou não de recursos que permitam a aprendizagem de todos. Então, aqui que ele fala, né, gente, que eu comentei com vocês. Mas então, tipo assim, amenizar não é somente, né, ali uma questão do aluno ser indisciplinado. A prática pedagógica ou estratégia de aprendizagem que é adotada ali na sala de aula, muitas das vezes não contribui para que essa indisciplina seja amenizada. Certo? Então, tem que ter uma intencionalidade daquilo que o professor foi trabalhar. Certo? Então, ele coloca, né, de certa maneira, que não é o aluno pelo aluno em sua disciplina, mas sim que a atuação do professor e sua prática pedagógica interferem também nesse processo, para amenizar ou não esse processo lá de indisciplina, tá? O documento, ele traz isso aí. Então, ele vai citar aqui no âmbito, isso aqui, né, na questão de currículo, tá, gente? Então, aqui ele vai falar na questão de currículo, seria isso aqui. Trabalhar ali práticas pedagógicas. No âmbito relacional, né, ele fala que ele cita como exemplo um mapeamento, né, de qual que é a relação estabelecida ali entre professor e estudante, entre estudante, né, como que está sendo feito isso aí, né, promover diálogo sobre a questão de convivência, os problemas de convivência, né, se necessário intervir individualmente ou coletivamente, né, na questão dos comportamentos inadequados. E no âmbito institucional, ele fala que pode ser implementada ali comissões colegiadas voltadas às questões de convivência, estabelecer canais de denúncia de situações violentas, construir redes
apoio internas para o acolhimento e manejo das situações relacionadas à violência aí. Então, a construção coletiva e colaborativa de combinados, de convivência, desde o início do ano, é ideal para que possa ser garantido isso. Então, o que ele fala? Que o professor, né, pode ter uma questão nesse sentido, assim, o que o professor deve fazer logo no início? Então, estabelecer combinados de convivência. Aqueles combinados que realmente a gente acaba fazendo, que sei lá, não pode isso, não pode aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o que se sugere e tal, a gente vai estabelecer esse combinado, vai garantir ali, né, um convívio mais harmonioso e fortalecer ali as relações entre o professor e o aluno, e até mesmo entre esses alunos. E aí o documento, ele vai dar, né, a definição ali, o conceito de que é indisciplina. Então ele vai falar que conceitualmente a indisciplina ela é compreendida como uma ruptura de contrato de aprendizagem, que ocorre por meio de comportamentos que dificultam o bom andamento da aula, como deixar de realizar a atividade proposta pelo professor. Então, indisciplina, ruptura do contrato de aprendizagem. Transgressões. Ela vai se referir naqueles comportamentos que vão ferir as regras da escola, ali o que está previsto no regimento interno, e ele coloca, né, tais como desobediências podem estar relacionadas à falta de sentido de regras escolares para o estudante. Então, muitas das vezes o estudante fala, estou fazendo uma brincadeira, professor. Ele não tem entendimento de que aquela brincadeira, ele transgride ali, né, as regras que são estabelecidas para a escola através de documentos normativos, como o regimento escolar. Já em civilidade, né, você comportamentos que ferem as regras sociais. Ou seja, né, aquelas regras que a gente tem na sociedade que garante a nossa boa convivência enquanto cidadão, como falar palavras de baixo calão, emitir, né, flatulências, num espaço que é compartilhado, ficar gritando. Então ele vai falar que na incivilidade, a falta de polimento das relações sociais, além de fatores intrapessoais. Certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir aqui, ó. Sistema de busca ativa escolar. Então, a busca ativa escolar, né, vai ser colocada e definida aqui como uma estratégia que visa garantir o quê? O direito social, o direito social à educação dos estudantes em risco de abandono ou descontinuidade do processo de escolarização, por meio da garantia de acesso e permanência na escola. Essa busca ativa, ela é normatizada, né, pela Resolução 4.336, de 13 de setembro de 2024, certo? E nela vai dispor ali, né, sobre essa busca ativa, a compensação de ausência, a transferência ex officio dos estudantes da rede estadual de ensino. Então, ele fala que essa busca ativa é uma metodologia que vai possibilitar com que haja um monitoramento e, com isso, né, as unidades escolares consigam atuar preventivamente na infrequência escolar. Ela vai fazer isso como, né? Promovendo acolhimento, cuidado e suporte pedagógico aos estudantes com reiteradas faltas. Então, o objetivo principal dessa busca ativa é de mitigar os prejuízos na aprendizagem e unificar, normatizar e assegurar o atendimento adequado a esses estudantes. E para que isso ocorra, o registro diário de frequência do estudante deve ser realizado pelo professor. Essa, ele coloca que é a etapa essencial. Claro, se o professor não faz a frequência, não tem como saber, né? A gente faz aquela frequência. Então, quem trabalha na rede estadual de ensino, e até no município, porque esse bimestre eu usei o aplicativo do município para fazer a minha frequência. E, gente, assim, faz na sala de aula mesmo, não tem trabalho depois, é só enviar. Enviou, tá resolvida a questão aí. Então, gente, então a busca ativa, ela vem, né, visando esse monitoramento. Então, o professor lança lá, a escola, a pessoa que está responsável por isso, ela tem que chegar e olhar ali naquele documento, né? A gente ouve alguns relatos em algumas escolas que chega o coordenador e fala, mas você me falou que o aluno não vem. Mas não é para o professor falar que o aluno não vem. Tá lá. Ele tem que olhar dentro, né, do sistema. Por isso que a gente tem a obrigação de lançar. A gente lançou ali, a gente não tem a obrigação de falar, fulano não está vindo. Tá lançado, é ele que tem que olhar essa questão. Claro que você, enquanto professor, né, você vai falar,
fulano tá vindo, se dá uma olhada lá, né? Então, essa infrequência aí. Então, o objetivo disso é promover essa, porque o aluno, promover o quê? Ele fala mitigar os prejuízos da aprendizagem, porque o aluno que não vai à aula, ele não aprende, porque ele não está indo, não vai aprender. Aí ele não vai, mas quando ele voltar, você tem que criar uma série de estratégia ali para compensar esses dias. Contudo, vou abrir um parênteses aqui, uma reflexão nossa. Aí chega o RAV do RAV lá do primeiro bimestre. Esse aluno vai ter um entendimento de que ele não vai precisar ir à aula, que só chegar no final do bimestre ele faz o RAV, do RAV e do RAV e ele vai passar, infelizmente, né? É só um desabafo aqui com vocês. É uma situação complicada, né? Que deixa o trabalho do professor mais difícil. Fecha aspas aí. Então, essa secretaria, ela desenvolveu nesse sistema de busca ativa, ele vai permitir o acompanhamento de estudantes com falta injustificada, né, acima de 10% da carga horária, lá no SGD. Então, ele vai estar olhando ali, né, eu não sei, eu nunca olhei esse sistema, se é essa direção de coordenação que tem acesso, com certeza lá tem vai estar mostrando ali, conforme o lançamento do professor, que as porcentagens de falta foi, né, passou de 10%, aí a unidade escolar, ela já tem que começar, né, a realizar as ações da busca ativa. Então, vocês estão vendo como que esse documento ele é importante e a sede quer que o professor tenha esse conhecimento, né, que pode ser abarcado lá, sim, na questão do processo seletivo. Abrindo outro parênteses, eu lembro que acho que eu li lá na resolução do CNU que até o dia 21 de julho, acho que era o prazo final para os entes federados enviarem a eles o edital de como que vai funcionar isso aí. Então, acho que semana que vem a gente tem nossas dúvidas sanadas e com certeza o município e o estado já deve estar divulgando o edital de como que vai ser esse processo seletivo, né, gente? É para estar acontecendo dessa maneira aí. Vamos torcer para que seja na semana que vem. A gente consegue focar realmente naquilo que vai ser cobrado de fato, né? Não extraoficialmente ou nem com especulações. É claro que a gente sabe que algumas coisas são cobradas, isso, né, é um fato. Bom, então ele coloca aí, né, que essa buscativa ela só vai ser efetiva, né, se todos os atores escolares envolvidos realizarem em linha um trabalho ali. E aí ele coloca que a escola ela tem que estar constantemente atualizando e confirmando com a família, né, de forma periódica, ele coloca ali as informações do cadastro do estudante, porque a gente sabe que uma das mazelas, dos gargalos nesse processo, é que eles trocam de telefone constantemente, é isso, né, dificulta. Bem, aqui fala do termo de cooperação, né, 131, de 2021, entre o Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria, né, de Educação e do Ministério Público Estadual, por intermédio ali da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, a sede, né, ela concedeu ali ao Ministério Público, à Procuradoria, acesso ao SBAE, né, aos Conselhos Tutelares do município. Então, eles têm esse acesso, a Promotoria da Justiça, Infância e Juventude também, né? Para quê? Para receberem exclusivamente via sistema as notificações referente às faltas reiteradas. Então, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Promotoria da Justiça, né, da Infância e Juventude, do Ministério Público, eles têm acesso a esse sistema, sistema SBAE, acho que assim pronuncia, para estar agindo, né? Mas eles só vão fazer isso após esgotado todos os recursos pedagógicos ali para o retorno desse aluno. Então, a escola fez tudo isso, o aluno retornou, eles vão estar atuando ali, né? Aí ele fala que, né, dá um alerta aqui que essas instituições, ele, Conselho Tutelar eles têm acesso unicamente ao sistema de busca ativa, né, escolares. Ele não vai ter acesso ao SNOW. O SNOW, a escola, né, registra, imprime e protocola, entrega ali nesses órgãos, que eles não têm acesso.
Bom, a reiterada falta do estudante, né, é uma problemática pedagógica que revela situações de vulnerabilidade social e ou rompimento com a escola. Então, para garantir, né, a continuidade da trajetória e formação escolar desses estudantes, então é fundamental que a escola ou aquela pessoa que foi delegada a isso acompanhe, né, como eu falei, esse sistema ali de busca ativa ali do estudante. Então, o que que é necessário, né? O que que ele vai linkar aqui algumas situações. Primeiro, é necessário o registro de frequência do estudante de forma rotineira, né, cotidiano, ou seja, diário, na verdade, pelo professor, tá? E o professor tem que estar lançando constantemente isso. Rotineiramente, né, a direção ou escolar ou a pessoa delegada deve estar acessando esse sistema e estar acompanhando esses relatórios aí. Identificou, né, que o estudante não tá estudando, continua faltando às aulas, certo? A escola deve ali entrar em contato, né, com os responsáveis quando ele for menor de 18 anos e quando maior com o próprio aluno. Não conseguindo ou falando não ter resultado, deve realizar uma visita à residência desses alunos, certo? Porque não conseguiu outro contato. E aí, eles falam aqui, né, que tem, né, entre outras estratégias, a escola pode estar realizando ali para estar colocando essa busca ativa em ações. E aí, né, quando o aluno retorna à escola, é necessário mediar o processo de recuperação da aprendizagem dos estudantes, estabelecendo estratégias de compensação ali, né, da ausência. Então, ele faltou, a escola tem que criar essa recuperação aí, para que ele aprenda aquilo que ele não conseguiu aprender, porque ele não estava indo à escola. Depois de tudo isso, o aluno continua faltando, né, não houve retorno desse aluno quando ele é menor de 18 anos, e ela alcançou o máximo ali de 30%, é encaminhado para o Conselho Tutelar do município essa situação, e também, né, uma notificação para as promotorias de Justiça, Infância e da Juventude ali, da comarca, da comarca ali da escola, né. Então ele coloca aí, né, que a notificação, nesse caso, é realizada exclusivamente por meio do sistema de busca ativa escolar. E aí, quando não houver o retorno do aluno que é maior de 18 anos, ele nesse sistema tem algo lá que a pessoa que está responsável ela vai sinalizar no formulário que o estudante é maior, né, de 18 anos, e aí o sistema ele vai finalizar a ação buscativa no mês corrente. Mas se foi identificado que, apesar de ele ter 18 anos, né, e aí essas faltas, né, continuam, e ela está relacionada a alguma violação de direito, aí sim tem que ser encaminhado, mesmo ele sendo maior de 18 anos, tem que ser notificado ali, né, a essa situação ali. Bem, e aí, gente, eu criei esse esquema para estudo, tá bom? De vocês, quem quiser estudar, é fácil, é fazer um mapa mental com base nisso, onde eu coloquei fundamento legal, situações enfrentadas pela escola, de uma forma mais esquemática, mas eu não vou estar lendo aqui para vocês, porque foi tudo que a gente acabou de falar, mas está em forma de esquema, caso você considere estudar, né, melhor através desses esqueminhas, ele está aqui para que vocês possam estar estudando aí. Pessoal, até aqui, alguma pergunta sobre esse documento? Não? Tá tudo ok? Então, eu vou fazer o seguinte, agora são 14h45. Eu tenho 20 questões elencadas com base nesse documento para vocês estarem treinando. Então, eu vou mandar para vocês, e aí a gente retorna para corrigir 20 minutinhos às 15h05, pode ser? Você acha que 20 minutos dá para 20 questões? Vou colocar 25. Eu vou colocar 25 minutos, tá bom? Então, a gente retorna às 15h10. Vou mandar lá no grupo para vocês e a gente retorna para a correção, já que não tem pergunta, não tem nada. Alguém quer tirar alguma dúvida em relação a algo?
Sobre o PND, dúvida sobre alguma outra coisa? Não? Então vou mandar o documento lá para vocês estarem respondendo. E a gente volta às 15h10.
Ok, vamos retornar. Bora, cadê o pessoal? Vamos lá iniciar a correção? Vamos lá, primeira questão. Durante uma roda de conversa, uma aluna do 8º ano compartilhou espontaneamente que sofre constantes xingamentos e empurrões do padrasto, além de ter sido deixada trancada na casa no último fim de semana sem acesso à alimentação adequada. A professora sensibilizada escutou atentamente e procurou a coordenação pedagógica para relatar o ocorrido. Considerando os protocolos da Rede Estadual de Ensino e a legislação vigente, especialmente o ECA e as diretrizes do SGDK, assinale a alternativa que representa a conduta mais adequada da escola diante da situação. Qual que vocês responderam, gente? Põe aí para mim no chat, quero ver. Qual a resposta de vocês? Põe no chat, fala aí. Ninguém? C. C. Muito bem, exatamente, né? É o C. Registrar a escuta da aluna na ata escolar, informar a equipe gestora e proceder com a notificação, né, no SNO, deixando os documentos obrigatórios. Muito bem. Vamos lá. Segunda questão. Um estudante do primeiro ano do ensino médio começa a faltar com frequência, sem justificativa. A equipe pedagógica identifica que ele acumula mais de 15% de ausências em curto espaço de tempo. E ao tentar contato, percebe que o número de telefones cadastrado está desatualizado. Após uma visita domiciliar, descobre-se que o estudante está trabalhando em período integral para ajudar nas despesas da família. Com base na resolução da sede 4.336 de 2024 e nos princípios de proteção integral, assinale a alternativa que expressa corretamente a responsabilidade da escola. Qual que vocês marcaram nessa? B, Leide. Mais alguém? B também. B, exatamente, né? Inserir os dados no SBA, BAE, né? SBAE, sei lá com que o Estado pronuncia. Realizar o registro de ações pedagógicas e, se não houver retorno, encaminhar notificação ao Conselho Tutelar. Exatamente. Terceira. Um professor observa que a aluna do 6º ano apresenta comportamento retraído, quedas frequentes de rendimentos, vestimenta suja e hematoma nos braços. Ao ser abordada com cuidado, a aluna revela que a mãe a deixa trancada com o irmão menor e que, em algumas ocasiões, é agredida com cintos. Considerando os fluxos estabelecidos pela sede e os princípios do SGDK, qual deve ser a ação da escola? Hein? Qual que é? A letra C, não é? Ouvir a aluna com escuta qualificada, registrar a escuta junto à coordenação, notificar via SNO e comunicar os órgãos competentes, protocolando lá, né, de forma presencialmente. Quarta.
Em uma escola da zona urbana de Campo Grande, surgiram diversos episódios de insulto entre estudantes, com o uso de expressões racistas e homofóbicas. A gestão escolar percebeu a repetição dos conflitos, inclusive em redes sociais. A equipe pedagógica decide implementar um plano de ação para a promoção da convivência e da cultura de paz, segundo a LDB e as diretrizes de organização curricular da rede estadual de ensino. Qual medida está mais alinhada à abordagem correta? Qual que vocês marcaram na 4? Quero ver. 4. C. Só Leide e Antônia participando. Cadê a Letícia que está aqui? Letícia mandou também já. Exatamente, C, né? Desenvolver práticas pedagógicas transversais que promovam o respeito às diferenças no currículo formal e nas relações escolares. Quinta questão. Durante as aulas, um grupo de alunos do 7º ano constantemente interrompe o professor com piadas ofensivas, uso de linguagem chula e barulhos propositais. Quando chamados à direção, afirmam que é só brincadeira. A gestão escolar reconhece que tais condutas impactam a aprendizagem e deseja intervir pedagogicamente e institucionalmente. Com base nas diretrizes da Rede Estadual de Ensino, assinale a alternativa correta. Quais vocês marcaram nessa? C também. Exatamente, né? As manifestações devem ser compreendidas como incivilidades e requerem ações educativas com revisões de combinados de convivência e mediações de grupo. 6. Após escutar o relato de uma estudante vítima de violência doméstica, a equipe pedagógica realiza a escuta qualificada e registra o ocorrido na ata. No entanto, por receio de represálias da família, decide não protocolar a ficha de notificação nos órgãos competentes. Segundo os protocolos da Rede Estadual de Ensino, essa atitude é o quê? Ela vai ferir o dever legal de notificação e compromete a responsabilização da rede de proteção, não é? Então, a letra B é a atuação que vai comprometer essa situação. 7. Uma adolescente grávida em situação de vulnerabilidade socioeconômica é acolhida pela equipe escolar após relatar episódios de abandono pela família. Considerando os princípios da CGDK e a função social da escola, é correto afirmar o Letra quê? C. Exatamente. É correto afirmar que a escola deve atuar em rede, garantir o acolhimento pedagógico, realizar o registro em sistema e articular com os demais setores da proteção social. Muito bem. 8. Ao início do ano letivo, a equipe pedagógica de uma escola decide elaborar os combinados de convivência apenas com base em um modelo pronto, sem escutar estudantes e professores. Com base nas diretrizes da rede estadual, tal prática é o quê? Hein? O que B. vocês marcaram? B. B. Exatamente, né? Letra B. Ela viola os princípios da gestão democrática e enfraquece o sentido educativo dos acordos coletivos. Notem que essa é uma questão que eles só não falam, eles falam das diretrizes, mas também fala sobre a gestão democrática, né? Coisa que a gente já estudou lá na LDB. 9. Um professor em formação inicial relata dificuldade para lidar com situações de violência e conflito escolar, sentindo-se despreparado para acolher alunos em sofrimento. Considerando os documentos orientadores da política educacional e os princípios da escuta qualificada, qual ação institucional é a mais adequada? Letra C. Qual? C. Proporcionar formação continuada sobre o SGDK, acolhimento e protocolos escolares, promovendo a corresponsabilização docente. Seria bom, né, você querer indicar afastamento do professor da turma para evitar desgaste, né? Maravilhoso seria. 10. Durante os intervalos, um grupo de alunos persegue constantemente um colega, fazendo chacota de sua aparência, espalhando boatos sobre sua orientação sexual. A vítima tem faltado com frequência e demonstra sinais de ansiedade.
Com base na legislação educacional, nos protocolos da Rede Estadual de Ensino, assinale a alternativa correta. B. 10. B. Exatamente. A escola deve promover ações preventivas. Opa. A escola deve promover ações preventivas e reparadoras, garantindo escuta da vítima e ação de educação para a diversidade. 11. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança ou adolescente pode ser submetida a qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse contexto, qual das ações abaixo caracteriza uma violação de direitos conforme descrito no documento da Rede Estadual de Ensino? Um estudante ser negligenciado, ficando sozinho, sem cuidado, sem alimentação adequada, né? Aí sim. 12. De acordo com os protocolos da Rede Estadual de Ensino, o acolhimento como primeira ação diante de uma possível violação de direito consiste em dispor-se a ouvir sem julgamentos, expressando respeito e compreensão. A letra C, exatamente. 13. O documento da Rede Estadual de Ensino orienta que o estudante não seja revitimizado durante o atendimento escolar. Isso significa o quê? Quais se marcaram? Essa eu quero saber. B. É B. Rejane, o que você marcou aí? Rejane tá quietinha aí. Eu marquei a B. B. Evitar que o estudante fale sobre a situação mais de uma vez ou a diferentes pessoas. Exatamente. A rede estadual, né, de ensino define disciplina, transgressões e incivilidades como manifestações distintas que impactam a convivência escolar. As transgressões referem-se ao desrespeito às normas de regimento escolar, a violência física entre os colegas em ambiente escolar, a ausência do estudante por mais de 30% de carga horária, uso de linguagem chula e ofensiva ou recusa em realizar atividades escolares. Quais se marcaram? Qual? A 14? Exatamente. A, né? Ao desrespeitar as normas de regimento escolar, tem a transgressão. Né? Aqui, o uso de linguagem chula e ofensiva seria incivilidade. Recusar fazer atividades, tarefas seria indisciplina. Qual das alternativas apresenta corretamente o fluxo de registro de violação de direito no SNOW, conforme os protocolos da rede estadual de ensino? Qual que vocês marcaram nessa? Vamos ver se acertaram. A. Gente, é a letra E. Essa aqui saber que é mais difícil, né? Escuta, preenchimento da ficha, impressão e protocolo junto aos órgãos competentes com anexos obrigatórios. 16. A principal finalidade da busca ativa escolar, conforme definida na resolução da sede, né, número 4.333 de 2004, é o quê? Hein? É garantir o direito à permanência, aprendizagem de estudantes com risco de abandono escolar. A letra D. 17. O sistema da SBAE deve ser acionado quando? Quando deve ser acionado? Quando o estudante tem faltas injustificadas que ultrapassam 10% da carga horária registrada no SGDE. Então, a letra A. 18. A elaboração de combinados de convivência deve ser construído coletivamente entre professor e estudante desde o início do ano letivo, a letra E. 19. Quando a suspeita de violação de direitos envolve membros da própria família do estudante, a escola deve proceder como, gente? 19. Qual vocês marcaram? 19.
Letra D, notificar imediatamente o Conselho Tutelar ou autoridade policial sem comunicar à família. E a última 20 é, após esgotar os recursos pedagógicos e sem o retorno do estudante menor de idade com mais de 30% de forma justificada, a escola deve proceder como? Encaminhar o caso ao Conselho Tutelar e à Promotoria da Infância e Juventude por meio do SBAE. Então, chegamos. Gente, eu tenho um rapidinho falar com vocês o seguinte. Vocês estão de férias, você falando que tá de férias, quer descansar e tal. Mas eu combinei de dar aula, de ter uma aula à noite essa semana e uma aula à noite semana que vem com vocês, certo? Eu tinha marcado à noite. A aula de Augusto começa dia 25 dele à noite, não tem como mudar. Certo? Agora a minha eu quero ver se vocês querem fazer. A aula será terça-feira. A aula será na terça-feira. Dia 22. Vocês querem de tarde, nesse mesmo horário? Hein? Por mim, pode ser à noite. Eu também, eu prefiro à noite. Então, tudo bem, então a gente faz à noite, tá? Às 18 horas. Então, Leide, vamos corrigir nessa terça-noite, tá? Esse do ECA por causa do tempo. Eu cheguei de mandar o gabarito comentado com vocês? Do ECA eu não lembro agora. Não. Tá, beleza. Aí, ó, dia 24, a gente vai ter um simulado específico, cada um na sua área, tá? De pedagogia, do pessoal aí, né, que tem aí espanhol. A gente vai ter esse simulado específico no dia 24, tá, gente? Então, dia 22 nós temos aula à noite, e no dia 24, simulado específico, e no dia 25, aula de Augusto, e 26, aula de novo. Aí vou marcar para as 14 horas mesmo a aula no dia 26. Fechou? Combinar. Estamos de férias, mas vamos estudar sim, tá, gente? Vou mandar também a diretriz em PDF para vocês. Ok? Então a gente encerra por aqui e nos vemos na terça-feira à noite, se Deus quiser. Bom final de semana, amigos. Para vocês também, bom final de semana.